Olá, professores! Estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós trataremos a lição número 5, que tem como tema Mulheres exercendo a liderança. Débora e Hulda. O texto-chave se encontra em Juízes, capítulo número 4, verso 4. E a leitura bíblica em Juízes, capítulo 4, versos 4 a 5. E 2 Crônicas 34, 21 e 28. Essa lição é bem interessante e nós temos 3 temas que a comentarista colocou e eu vou aqui abordar cada tópico aqui de objetivo, tentar aqui mostrar o que a comentarista quis dizer. O primeiro objetivo é compreender que Deus usa quem estiver disposto a trabalhar. O segundo, identificar a mulher como parte do propósito de Deus, conhecer alguns exemplos de liderança feminina. Obviamente que é uma lição tratando sobre mulheres, mas obviamente que a gente tem jovens homens e mulheres. Então, a aula ela vai abordar sim o tema de mulheres e vai enfatizar esse tipo de comentário, mas obviamente que vai servir também para os jovens homens também. Uma introdução muito interessante é destacar aqui o primeiro objetivo que ela coloca: compreender que Deus usa quem estiver disposto a trabalhar. Vamos entender um pouquinho isso. Hoje, por uma questão até cultural, na Assembleia de Deus, muitas pessoas estão disponíveis ou até pessoas que não se converteram ou não têm um relacionamento com Deus e ali é colocado disposto a trabalhar. Isso é uma condição que vem de muito tempo, mas a primeira condição para quem quer trabalhar na obra de Deus, e aquela até destaca isso, o importante é estar disposto a trabalhar na obra de Deus, mas estar disposto requer uma condição fundamental, que é primeiro a conversão e a comunhão com Deus. Nós não podemos colocar pessoas para trabalhar na obra de Deus sem a conversão e a comunhão com Deus. Mas aí você pode se perguntar, como nós vamos ter como que nós possamos ver isso dentro daquela pessoa? É muito simples. Pelos seus frutos, pelaquilo que ela conduz, pelo seu caráter, pela sua vivência. Paulo vai dizer lá em Timóteo que para ter um bom presbítero, para ter um bom líder, para ter alguém que quer um cargo eclesiástico, ele não pode ser recém-convertido, porque ele pode cair ali na própria condenação. Por que Paulo fala isso? Pela condição, pelo preparo. Então, estar disposto a trabalhar na obra de Deus, primeiro passa pelo requisito de estar convertido e estar em comunhão com Deus. Então, é muito importante destacar isso ao seu jovem que está ali com o tempo e que quer, de repente, uma oportunidade, ter essa visão de que, ao participar da obra de Deus, você precisa estar convertido e estar em comunhão com Deus. Porque e você, professor, você, líder, tem a experiência e tem o que aconteceu já em alguns casos. Nós temos diversos, que pessoas estavam ali, de repente, sem preparos, até pastores, líderes, presbíteros, que foram colocados ali sem preparo e passaram-se alguns dias, alguns meses, alguns anos, eles caíram, porque não estavam com preparo. Então, é importante destacar, Deus sim quer pessoas que estão dispostas a trabalhar para Ele, quer pessoas que queiram trabalhar na obra de Deus, mas Deus também quer pessoas que saibam quem Ele é, saibam por que está fazendo aquilo e saibam da importância daquilo e da responsabilidade daquilo. Na aula passada, por exemplo, nós falamos sobre liderança espiritual. Para uma liderança espiritual, também precisa ter esse relacionamento com Deus. Então, é importante colocar isso dentro da sua sala de aula, dentro do seu jovem. Destacar que nós precisamos desse relacionamento. Os jovens têm tempo, né? Os jovens têm energia, os jovens querem estar ali, quer ajudar, quer fazer e tal, mas coloque primeiro o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus vem primeiro do que a obra propriamente dita. Então, para que você conheça, para que você faça a obra de Deus, você tem que conhecer
o dono da obra. Tudo certo? Partindo para o próximo tópico, para o próximo objetivo que ela coloca identificar a mulher como parte de propósito de Deus. É importante destacar, professor, e aí dentro da sua sala de aula você precisa fazer isso, é que a Bíblia não tem a intenção de provar nada a ninguém. A Bíblia, a palavra de Deus, a qual nós estamos aqui hoje, ela é o nosso manual de fé, mas ela conta a história da redenção de Jesus Cristo. Ela não tem como primazia querer discutir ou querer provar questões sociais dentro dos dias de hoje. Não é esse intuito que a Bíblia nos mostra, não é esse intuito. A Bíblia não quer provar que A mais A é B, não. A Bíblia conta a história da redenção. E em nenhum momento, diante de toda a história bíblica, nós podemos destacar aqui que a Bíblia é machista, que a Bíblia não defende mulheres, que a Bíblia não coloca a mesma condição, por que só tem homens? Não, a Bíblia não tem esse intuito de fazer isso. E você, como professor e como líder, tem a responsabilidade de passar isso ao seu jovem. Por quê? Porque o jovem em todo momento pode ser atacado diante dessa condição, diante dessas acusações que são colocadas, principalmente mulheres jovens, né? As suas mulheres jovens, elas precisam entender e saber defender que a Bíblia não tem esse propósito, não tem esse intuito. Ela conta a história da redenção. E toda a história da redenção, em todos os contextos, ela aqui separou duas mulheres, que nós vamos falar um pouquinho delas, mas dentre outras também, nós temos que entender que a Bíblia não diminui a mulher. A Bíblia não coloca inferioridade na mulher. Em nenhum momento nós vamos ver isso. E aqui ela coloca alguns exemplos, e é fundamental destacar estes exemplos, que é a promessa que viria da semente da mulher. Em Gênesis, Deus dá a sentença ao homem, dá a sentença à mulher, dá a sentença à serpente, mas coloca uma promessa de que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente. Esse é o nosso Salvador, Jesus Cristo, que depois de anos viria de uma virgem, a Virgem Maria, e viria de uma mulher. Então, a partir deste momento, nós entendemos que desde a criação, Deus já colocou a mulher num patamar que realmente é devido. Nós temos que entender que o homem e a mulher foram feitos pelo mesmo Criador. E pelo Criador de nossas vidas, nós não temos níveis de importância, um é mais importante do que o outro. O que temos são funções. E é isso, a sociedade tem nos colocado nessa condição de que não existe função. Mulher pode ser o que ela quer bem entender. Não, mas temos. A Bíblia coloca a mulher como auxiliadora, e isso é importante. Está diante ali do marido, está diante de uma condição de estar fazendo as funções que foram colocadas para ela, e está tudo bem. Nós temos dentro da nossa vida funções para ser feitas. Dentro do nosso trabalho, nós fazemos uma tarefa X, essa é a tarefa para ser feita, seja ele homem ou seja ele mulher. Então, é importante destacar isso, principalmente para as mulheres dentro da sua sala de aula, que a Bíblia não é um livro onde vai falar sobre a questão da mulher, e não. A Bíblia vai nos contar a história da redenção, e dentro dessa história, dentro desse contexto, não há evidências de que Jesus, de que o próprio Deus tratou mulheres com inferioridade. E nós vamos até citar os exemplos aqui na Bíblia. Então, é interessante notar isso. Exemplos, por exemplo, como Jesus. O próprio Jesus tinha mulheres ali dentro do seu contexto da comunidade. A mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue, Maria Madalena e as próprias mulheres que financiavam ali o ministério de Jesus. Então, mulheres estavam em evidências para Jesus. Na ressurreição, por exemplo, a primeira pessoa a ver Jesus após a ressurreição é uma mulher. Então, imagine só que não há essa distinção que a sociedade coloca. Mulheres têm papéis muito importantes perante a Bíblia e até nos dias de hoje. E nós temos que colocar essa importância, enfatizar na vida do jovem exatamente isso. E não só para as mulheres, como nós vamos aplicar isso aos homens, para que os homens entendam também a sua função perante a isso. Função essa que é muito importante para o homem. Tratar a mulher com devido respeito, tratar a mulher com a devida honra que a própria Bíblia coloca. Então,
entender que o ministério de Jesus ali, entender que a própria Bíblia, ela não é um livro que menospreza a mulher, que traz a mulher para uma inferioridade. Por exemplo, também, após a ascensão de Jesus, os seus discípulos vão seguindo o caminho e Paulo vai citar algumas mulheres que acompanhavam, né? Ao escrever a carta, Paulo fazia muitas referências de diversas mulheres que participavam ativamente na evangelização das primeiras comunidades cristãs. Febe, Priscila, Maria, Júnia, Tífera, ele coloca diversos nomes de mulheres que ajudaram no ministério dele. Mulheres elas que às vezes a gente nem sabe a história, não sabe de onde veio, só tem um nome que a Bíblia coloca, mas tem um papel muito fundamental naquele contexto. Mulheres de hoje em dia, nós precisamos trazer essa realidade novamente. As mulheres dentro da nossa congregação, dentro da nossa vida, são fundamentais. Eu costumo falar ali na minha igreja que as mulheres de oração ali, nós temos a consagração toda quinta-feira, a maioria vai às mulheres, e essas mulheres estão lá em jejum, em oração e clamando, e também por causa dessas mulheres é que a igreja ainda continua de pé. Mulheres que oram, mulheres que buscam a Deus, mulheres que se valorizam, mulheres que buscam a presença do Senhor, sim, são mulheres de grande valor. Então, Paulo, ele vai citar essas mulheres e vai destacar a importância dessas mulheres, né? Então, por exemplo, para Timóteo, quando ele vai citar na segunda carta a Timóteo, ele cita a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, porque foram mulheres que ensinaram o seu filho ao seu caminho. Então, a mulher também tem um papel muito importante no ensino, um papel muito importante no cuidado. A sociedade, o mundo coloca as mulheres numa condição que às vezes não existe. E isso traz uma falsa sensação de que ela pode ser o que ela quiser. Não, mas a Bíblia nos mostra que o impacto que é causado por mulheres também funciona. Mas impacto esse que leva ao caminho da salvação. Mulheres valiosas são mulheres que têm um impacto muito grande diante da presença de Deus, valiosas que oram, que jejuam, e não só mulheres, mas homens também. Então, para a gente resumir este primeiro tópico, no trajeto das mulheres da Bíblia, nós não temos evidências de que mulheres são inferiores. Não, nós temos evidências que mulheres são muito usadas por Deus. Nós temos exemplos, por exemplo, da mulher sunamita, que não tem o nome citado, que não tem nenhuma evidência do nome dela, o que ela fazia, mas nós temos na história dela o impacto que ela causou naquele contexto. Então, para resumir esse primeiro tópico, coloque isso, enfatize isso inicialmente na sua aula, professor, que esse subsídio possa trazer a você uma luz diante deste assunto de mulheres e analise o seu contexto também de juventude, de mocidade, para ver o que se encaixa ou o que não se encaixa. Mas é fundamental mostrar ali que a Bíblia não trata a mulher com desdenho ou com inferioridade. Pois bem, então aqui, primeiro tópico a gente finaliza dessa forma, e aí a gente vai para o segundo tópico, onde ela coloca liderança de mulheres, Débora e Hulda. Obviamente que aqui ela trata essas duas mulheres, né? E na próxima aula também vai tratar sobre mais duas mulheres. Mas dentro da sua aula, professor, você pode pegar outros exemplos bíblicos diante disso, ou propriamente de Débora. Aqui eu não vou me atentar muito ao contexto de Débora e de Hulda. Eu vou tratar um pouquinho mais das características que fizeram elas uma boa liderança. E aí dentro da sua aula é muito importante salientar o contexto dessas mulheres e da responsabilidade dessas mulheres. E aí a gente já adentra o primeiro tópico de uma característica de uma boa liderança. A responsabilidade e saber da responsabilidade que ela tinha. Nós temos aqui na leitura, no texto-chave, Débora, uma profetisa, mulher de Lapiote, liderava Israel naquela época. Imagina só o impacto e a responsabilidade que esta mulher tinha. Imagina só a responsabilidade que essa mulher tinha de liderar um povo. Ela era uma juíza e uma profetisa.
na época dela, não vou me atentar muito, mas só para complementar, era uma mulher que na época não tinha rei. E era comum que homens assumissem essas posições de líderes, de juízes e tal. Mas Deus chamou Débora. Deus chamou Débora e ela tinha a responsabilidade de conduzir este povo a uma guerra. O primeiro tópico, a primeira característica de uma boa liderança é saber da responsabilidade que tem. E aí, como tratar isso ao jovem, professor? É simples. Trazendo para os nossos dias, jovens não querem responsabilidade. Eu comentei na última aula que jovens não querem esse tipo de cargo, esse tipo de liderança, esse tipo de responsabilidade. Nós precisamos mostrar e colocar na cabeça do jovem que ele precisa ser responsável. Ele precisa de uma responsabilidade e saber daquilo que ele está fazendo. Ah, mas o jovem às vezes trabalha ali sem objetivo, trabalha, estuda. Não, mas você tem que colocar, você como professor, precisa colocar que ele tem que ter essa responsabilidade e tem que exercer essa responsabilidade. Não como líder, não como qualquer outro, mas entender o que ele carrega, o que ele tem de fruto, o que ele tem de bagagem, o que ele tem aprendido na sua liderança e o que ele tem mostrado ao mundo, de uma grande responsabilidade. A segunda característica de Débora é uma característica de a verdade em sua boca. Deus colocou a condição daquela mulher e ela profetizou para Israel, ela trouxe o juízo a Israel, ela trouxe o arrependimento a Israel, ela tinha a palavra de Deus com ela, só que ela tinha a verdade da palavra de Deus. O que nós aprendemos hoje, o que nós estamos vendo hoje, é jovens, é adolescentes que falam o que quer, que pensam o que quer e fazem o que quer. Então, imagina só se nós não instruir este jovem, não instruir essa mocidade, não instruir esses adolescentes a falar a verdade da palavra de Deus, eles vão se tornar homens e mulheres vazias, sem palavra, sem raízes, e aí não terão uma boa liderança no futuro. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que nessa vida nós estamos de passagem, mas mais do que isso, há um tempo para cada coisa. Como nós falamos na primeira aula, o líder espiritual Jesus Cristo é o nosso líder eterno e é Ele que vai continuar para sempre. Nós, como professores, como líderes, pode passar, mas nós temos que deixar legados. Nós temos que deixar pessoas preparadas para este cargo. Trazer a verdade da palavra para essa pessoa, instruir essa pessoa na palavra da verdade. E essa mulher nos ensina que ela tinha a verdade com ela. As pessoas acreditavam nela. Ela tinha essa condição. Porque lá no meu trabalho, por exemplo, é um breve exemplo, nós estamos passando por diversas mudanças de liderança, diversas mudanças de cargo, e aconteceu que um dos líderes ali daquele grupo, ele saiu e recebeu uma oportunidade, só que quando o superior dele foi ver ou perguntar a ele se ele tinha alguém preparado, ele não tinha um nome para dar, porque ele via naquele grupo que não tinha ninguém preparado. E aí a reflexão para ele ali, e hoje ele é o meu chefe, foi que ele estava tão atolado com tanta coisa, com serviço e tal, que ele não deu tempo de preparar. Então, trazendo para uma realidade clara para nós hoje, nós temos que ter essa importância de preparar pessoas, instruindo na verdade. Débora estava nessa condição, ela falava a verdade da palavra de Deus. A terceira característica de Débora era a confiabilidade das suas atitudes. Imagine só, ela chama ali o líder dos exércitos, ela chama ali o líder e fala, vão até a guerra. E o líder fala assim, se você for conosco, assim a gente vai. Se você não for, a gente não vai. Imagine a confiança que essa mulher trazia para aquele povo. Numa guerra que traria muitas mortes, eles falam, eu preciso de você lá, porque sem você não nos dá. Essa é uma liderança, essa é uma verdadeira liderança que ela nos ensina aqui nesta aula. Imagine só dentro do seu contexto, mais uma vez,
confiar que o seu líder, que o seu professor tem te encaminhado a um caminho correto, tem colocado você a um caminho de verdade, tem acompanhado você no processo. Imagine só numa agenda de um compromisso que você tem, o líder não está lá para ajudar, o líder não está lá para incentivar, o líder não está lá para acompanhar. Nós, como líderes, e essa mulher nos ensina, e ela vai até a guerra, ela vai até ali, ela vai junto, porque ela entende que ela precisa daquilo. Um líder precisa estar junto com o seu liderado, o líder precisa estar ali naquela condição como líder. Então, essa Débora nos ensina exatamente isso. Um outro ponto que também é muito fundamental, e a gente podia colocar ele em primeiro também, que toda autoridade ela vem de Deus. Então, quando Deus nos escolhe para um chamado de liderança, nós temos que entender que a autoridade vem dele. Ele nos preparou e nos deu condições para isso. Nós precisamos entender isso, que a autoridade ela vem de Deus. E temos que tentar entender e trazer isso ao jovem, que mesmo que um dia ele assuma algo, isso que ele está assumindo é de Deus, é por ele e para ele que são todas as coisas. Nós temos que ter esse entendimento. Então, Débora nos ensina exatamente isso. Coloca essas 3 características. E por que eu coloquei essas 3 características, irmãos? Para facilitar no entendimento do jovem, né? Porque falar sobre Juízes, falar sobre 2 Crônicas, obviamente nós sabemos, nós entendemos que é a palavra de Deus, mas o jovem precisa transmitir isso dentro do contexto de vida deles, né? Dentro da realidade que eles estão vivendo. De repente é um jovem que não tem esse entendimento, então você traz essas características. Eu separei aqui 3, 4 características para o entendimento de vocês, mas vocês estão livres para tratar ali e aprofundar um pouquinho mais dentro desse assunto e trazer mais características a essa mocidade. Então, Débora, nós finalizamos aqui, mais um exemplo, ele usa Hulda, né? Hulda foi uma mulher direcionada por Deus, o qual exerceu uma posição de poder por causa do seu relacionamento íntimo com o Senhor e da sua disponibilidade em servir. Também foi muito corajosa por falar exatamente aquilo que Deus transmitiu, embora a mensagem não tinha sido favorável. Aqui é interessante as características de Hulda, porque a história conta que ela estava sendo consultada pelos sacerdotes. Num tempo ali que tinha líderes, que tinha profetas, ela vivia num tempo que tinha muitos profetas ali usados por Deus. Mas Hulda foi uma mulher onde as pessoas iam lá consultá-las para falar do livro da lei. Qual que era a realidade disso? Qual que é a nossa responsabilidade diante disso? A primeira responsabilidade é que às vezes no mundo lá fora nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Lá no mundo lá fora, nós somos a Bíblia que as pessoas vão consultar ou questionar. Então, muitas das vezes, é colocado nas nossas vidas, perante a nossa realidade da vida, situações que nós temos que saber lidar. E Deus nos deu essa autoridade. E aí, dentro da sua realidade ali, do seu jovem, coloque isso que eu tenho certeza que ele vai refletir sobre quantas oportunidades ele teve de falar da palavra de Deus ou quantas oportunidades alguém chegou para questionar algo. Nós estamos numa linha que qualquer deslize as pessoas vão falar. Então, às vezes, a pessoa pergunta numa maldade ou às vezes mesmo numa dúvida, numa curiosidade que ela tem visto ali na internet. Então, nós temos que estar preparado. E aí, para você, professor, você tem que colocar isso ao seu jovem. Esteja preparado para ser questionado. Esteja preparado para estar sendo questionado em algumas situações. Então, o primeiro ponto aqui na vida de Hulda é uma reflexão para nós. E até para nós, professores e nós líderes. Colocar essa condição de que nós, às vezes, somos a Bíblia que as pessoas vão ler. E nós temos que estar preparado a isso, porque as pessoas vão nos consultar, as pessoas vão pedir conselho, as pessoas vão pedir ajuda. Eu lá na igreja onde eu congrego, onde eu sou líder e professor, eu costumo falar ao jovem. Os jovens lá na minha igreja, eles têm medo de alguém pedir conselho a eles, porque eles não sabem dar. Está tudo bem, o conselho é muito importante e é muito delicado de se dar. Mas nós que estamos cheios do Espírito, nós que temos essa condição, vai chegar um momento que as pessoas vão nos procurar, que vão nos pedir ajuda, que vão pedir alguma coisa, e nós temos que estar preparado
para isso. O segundo ponto da mensagem de Uda é que a mensagem ela precisa ser de Deus, mesmo que doa. Ela deu uma palavra para o povo, uma palavra de juízo, uma palavra de arrependimento, uma palavra de conserto. A maioria dos profetas também tem esse intuito, de dar a mensagem de Deus. Nos dias de hoje, nós costumamos, e na teologia que vivemos aí, na maioria, a teologia do amor, a teologia da bondade, e Deus é amor, e Deus é isso e tal. Não, mas a mensagem de Deus é arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus, ele começa o seu reino dizendo, começa a sua mensagem dizendo, arrependei-vos. Então, o arrependimento, ele requer de nós algo muito mais do que simplesmente o amor. O arrependimento é a sua confissão de pecado, é você dizer que você é um homem mau, mas Deus é bom, Deus está conosco, e exatamente essa mensagem ela precisa ser falada, independente se doa. Obviamente que você vai entender o seu contexto. Você, com a sabedoria do Senhor, vai entender aonde vai se encaixar, aonde que você vai falar, em que momento você vai falar. Mas nós temos que ter essa convicção de que a mensagem ela precisa ser anunciada. E a mensagem de Deus é uma boa notícia, é as boas novas, mas nós temos que também entender que é uma boa notícia que requer de nós algo muito mais a fundo do que simplesmente eu aceitei e pronto, eu vou viver do jeito que eu quero. Não, não. Você precisa de uma mudança de vida, de uma conversão, do arrependimento. E o terceiro e último, para a gente não se estender, é a responsabilidade da palavra de Deus. É aquilo que nós estamos falando e concluindo. Nós temos a responsabilidade da palavra de Deus em nosso coração. Trazer isso ao jovem é muito importante, principalmente de uma juventude que não quer responsabilidade. Como nós falamos ali no caso de Débora, Uda também sabia da responsabilidade que Deus tinha dado a ela. E ela foi uma grande mulher, onde entregou a mensagem, entregou a profecia, sem medo, porque ela tinha a autoridade de Deus, ela tinha responsabilidade da palavra de Deus, ela tinha verdade na vida dela. Então ela sabia daquilo que ela estava entregando. E aí a pergunta que você pode fazer ao seu jovem, a gente faz na aula de hoje, é o que Deus tem te entregado e o que você tem colocado e o que você tem entregado ali aqui, a partir do momento que Deus entregou. Então, meus irmãos, basicamente a aula 5 finaliza aqui. Eu citei essas características, mas mais uma vez eu repito, para você, professor, para você que está ali com a responsabilidade de dar aula, de dar essa aula 5, coloque o seu contexto, explique o contexto e explique o impacto que essas duas mulheres causou. Positivo e negativo, mas obviamente que aqui é um impacto positivo para aquela geração negativa, para aquela geração de Israel que vivia num contexto totalmente ruim. Traga isso ao seu jovem, coloca o contexto que é muito importante para o desenvolvimento de aula. Então, para que a gente finalize, iremos ler aqui a conclusão e finalizando a aula. Diante desses exemplos de mulheres exercendo posição de liderança, entendemos que se relacionar com Deus é indispensável para aqueles que desejam ser usados por Ele. Ambas as mulheres tinham isso em comum. Algumas características que vemos em Débora e Uda são importantes e necessárias para que possamos exercer uma liderança clara e com propósito. Devemos ser posicionados, sinceros, corajosos e confiantes do que Deus estará conosco em qualquer situação. Essas mulheres lideraram na época do Antigo Testamento, mas ainda hoje podemos e devemos ser mulheres em posição de poder e influência sobre as pessoas em suas voltas. As mulheres é uma criação do Senhor, por isso tem seu valor e seu papel e a sua importância na obra de Deus.